Em 1 Timóteo, no capítulo 3, né, nos versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre um nível de cuidado da casa que é governo, que é cuidado espiritual, que é pastoreamento dos filhos. Então, a gente pode pegar o conceito bíblico de cuidado e dizer ele é abrangente, é mais do que cuidado material, envolve cuidado espiritual. Também não precisamos deixar de fora, saímos da primeira carta de Paulo a Timóteo e olharmos a Bíblia como um todo, a ideia do cuidado emocional. Jesus tinha 30 anos de idade quando foi batizado por João e houve uma declaração de amor do Pai Celeste que é pública. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Não era uma declaração, gente, esse é o Messias, o Cristo, acreditem nele. Era apenas uma expressão do amor e do prazer de Deus. O que me leva a dizer às pessoas, se Cristo, diferente de nós, sem as mazelas emocionais que muitos de nós carregamos, né, o Pai olha para ele e diz, é importante que ele entenda o quanto é amado e que tenha a apreciação, a afirmação emocional. A pergunta é, e os nossos filhos, cujas personalidades ainda estão, né, em desenvolvimento, toda a estrutura psicológica e emocional deles em desenvolvimento? Então, eu queria colocar no bolo aqui a ideia de cuidado espiritual, emocional e físico como parte do mesmo pacote. Mas a ideia a ser explorado é porque a negligência do cuidado com a família leva alguém a estar numa condição onde a Bíblia diz negou, uma tradução diz renegou a fé. E é pior do que o dos crentes. Se dissesse que é igual ao dos crentes, já não seria uma boa classificação, mas pior, né? Por que que o assunto da família é tão sério a ponto de existir uma relação? Porque as pessoas costumam fazer essa dicotomia, essa separação. Eles botam a fé de um lado, e quando falam de fé, não é crer para a resolução de um problema, mas é toda a nossa relação com Deus. Alguns botam fé de um lado e botam família do outro. É comum a gente ver gente que vai para a igreja para o culto, adorar a Deus, chutou todo mundo em casa, às vezes não literalmente, né? E eles simplesmente acreditam que são coisas que estão desconectadas, e eu sempre digo às pessoas, não estão desconectadas. A Bíblia está dizendo, se você não cuida da sua casa, você está ferindo sua fé, sua relação com Deus, e vários outros textos apontam na mesma direção. Então o apóstolo Pedro diz, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. E ele termina dizendo, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ele não está só dizendo, maridão, se você não tratar bem sua esposa, o clima não vai ficar legal, você não vai ser tão feliz ou realizado. Ele não está falando desse tipo de consequência. Já seria um bom motivo para levar a sério a ideia de tratar bem a esposa. Mas a Bíblia está falando de algo que é de ordem espiritual, para que as suas orações não sejam interrompidas. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que uma desconexão na horizontal com a família gera uma desconexão na vertical para com Deus. Então, nós não podemos ignorar essas declarações. E, aliás, Pedro não é o único que falou sobre oração interrompida. Em Malaquias, no capítulo 2, no verso 13, nós vemos Deus por meio do profeta, né, protestando contra a nação de Israel e dizendo, vocês cobrem o meu altar com gemidos, com choros, mas eu não vos ouço. Como não ouve? O Deus que diz, invoca-me e te responderei, agora está dizendo, eu não ouço a oração, o choro e o clamor de vocês. E aí o texto continua e diz, e vocês questionam, perguntam, por quê? E aí Deus vai responder. Ele diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você não honra nem a aliança conjugal. Agora acho que chorar no pé do meu altar vai fazer com que eu te atenda? É quase como se, em outras palavras, falando de linguagem contemporânea, Deus estivesse respondendo, é ruim que eu vou te dar alguma atenção ou alguma moral depois daquilo que você fez contra a família.